E daí nós formamos as equações cinemáticas na forma seguinte. É, essa matriz que nós acabamos, essas matrizes J e C nós colocamos aqui. O vetor multiplica o vetor de velocidades no referencial local, que é x ponto, y ponto, θ ponto, no referencial local, esse é o vetor, igual a Lφ ponto, matriz L, que são os raios, e os φ pontos atuados, né? Então, quer dizer que aqui a gente coloca todas as velocidades das rodas atuadas. E aí zero onde tem o movimento correspondente à matriz C, que é lateral. Depois disso, nós queremos saber, na real, esse vetor, a gente quer encontrar ele, tá? Esse vetor de velocidades no referencial do robô. Para isso, então, a gente multiplica ambos os lados dessa equação pelo inverso da matriz JC. Então, a gente encontra essa inversa e multiplica, então, ambos os lados aqui vai isolar o vetor, né? E esse lado aqui vai estar multiplicado para o inverso dessa matriz. E depois que a gente tem esse vetor, a única coisa que nos resta para encontrar as equações de movimento ou seja, esse vetor, só que no referencial global agora, é transformar através de uma matriz de transformação R de θ, que é uma matriz elementar, transformação de um ângulo θ em torno de um eixo Z. Esse vetor que a gente encontrou de velocidades aí esse vetor de velocidades no referencial do robô através dessas matrizes J e C. Nós vamos exemplificar essa abordagem encontrando as equações de movimento do robô diferencial através dos ângulos, ou melhor, das restrições de cada uma das rodas. Então, considerando um robô de acionamento diferencial, cujas rodas são de acionamento individual, né? Cada roda é atuada de forma independente. Nós vamos denominar as rodas aqui. Aqui vai ser a roda 2. Essa vai ser a roda 1. Tá? E nós precisamos fazer o que para iniciar a busca pelas equações de movimento através desse método? O que a gente vai fazer? A gente vai definir os ângulos de cada roda. O alfa 1, beta 1, alfa 2, beta 2 das rodas. Temos apenas duas rodas aqui. O alfa da roda a gente definiu como o ângulo entre o eixo de fixação da roda e o X do robô. Então, só para lembrar que o referencial do robô ainda é esse, que a gente adotou lá no início, tá? Então, esse ângulo da roda 1 ao X do robô, nós temos como menos π sobre 2 menos 90. O ângulo dessa roda alfa, aliás, eu vou escrever aqui, esse é o alfa 2. O alfa 1, aliás, o alfa... Eu vou escrever aqui alfa 1. O alfa 2 é esse ângulo aqui, é o ângulo entre esse eixo de fixação e o XR, esse é o alfa 2. Então, o alfa 2 vale 90 graus, π sobre 2, e o alfa 1 é menos 90. Agora, encontrando os betas. Para essa roda 2, nós temos que o eixo de fixação da roda, ele é alinhado ao raio que parte do centro do robô e vai até a roda, essa linha. Então, eles estão alinhados. Portanto, a roda ela não está inclinada em relação ao corpo do robô, então ela está na sua posição neutra e o beta é igual a zero, beta 2. Já o beta 1, o que acontece? Essa roda, ela está espelhada em relação a essa roda, ou melhor, a roda 1 está espelhada em relação à roda 2. E caso essa roda, ela também, o ângulo dela
se alinha a esse eixo esse raio aqui do corpo do robô. Porém, como essa roda está espelhada em relação à roda 2, nós temos que esse ângulo beta ele vai ser π, ele vai ser 180. Então, ele vai estar espelhado também, tá? Então, isso é uma concepção muito importante. Bom, definido esses ângulos, a gente vai encontrar a matriz J, a matriz C. Para cada, no caso aqui, vai ser o vetor C. A matriz J vai ser a primeira equação primeira restrição para as rodas padrão da primeira roda, da roda 1 e da roda 2. Então, aqui nós substituímos os ângulos. Então, ângulo alfa 1 é menos 90 com mais 180, que dá 90. Seno de 90 é 1. Menos cosseno de 90 é 0. Cosseno de beta de 180 é 1. Aliás, menos 1 com menos dá mais, tá? Para a roda 2, nós temos 90 mais 0. Então, de novo, seno de 90 é 1. Cosseno de 90 é 0. E o beta aqui, nesse caso, é 0. Então, o valor aqui é 1. Então, vai ser menos L. Ambas as rodas são atuadas, então nós utilizamos essas duas restrições de movimento para formar as equações. Agora, a matriz C, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora as restrições laterais, né? O movimento lateral. Aí a gente vai substituir. Cosseno de 90 para a roda 1, vai. Cosseno de 90 vai ser 0. Seno de 90 é 1. E L seno de 180, seno de 180 é 0, vai ser 0. Agora, para a roda 2, cosseno, novamente, de 90 vai ser 0. Seno de 90 vai ser 1. E aí, menos L, seno de 0 é 0, vai ser 0 também. Então, nós temos duas restrições de movimento iguais, tá? Então, matematicamente, elas são linearmente dependentes. A gente pode testar matematicamente essa dependência linear. Elas são iguais, elas são linearmente dependentes. Geometricamente, nós temos aqui que elas são colineares. A direção dessa restrição de movimento dessas componentes, cosseno de alfa mais beta, seno de alfa mais beta, seno de beta, elas estão alinhadas. Essa roda está alinhada com essa, e essa é a direção dessas componentes. Nessa direção nós temos movimento nulo. E uma roda não adiciona nada à roda, elas estão colineares, e a gente já viu isso em dependência linear, que elas são linearmente dependentes. Então, essas restrições são linearmente dependentes, então a gente só vai utilizar uma dessas restrições, já que elas são completamente iguais. Então, montando a matriz de JC, nós vamos usar as duas rodas para J e uma restrição para a matriz C, o vetor de velocidades no referencial local, e LF ponto, que é a velocidade linear das duas rodas. Então, substituindo esses valores, nós temos que essa é a nossa matriz JC, que nós encontramos. Nós temos o valor do vetor de velocidades lineares, e aqui, substituindo a velocidade da roda direita e a velocidade da roda esquerda, a velocidade linear, já o valor da velocidade linear. Daí, nós precisamos multiplicar ambos os lados da equação pela inversa dessa matriz para encontrar esse vetor aqui. Então, a gente vai já inverter essa matriz e já escrever na forma global, aplicando a rotação, multiplicando aqui com o vetor de velocidades das rodas. Então, aqui está a forma, essa matriz invertida, a matriz de rotação,
E a JC inversa aqui. E o velocidades das rodas. Multiplicando todas essas componentes, nós vamos encontrar o seguinte: x ponto, y ponto, θ ponto, nós vamos ter que cosseno de θ, aliás, melhor escrever dessa forma, rφ ponto direita sobre 2 mais rφ ponto da esquerda sobre 2 multiplica cosseno de θ. Para o y ponto global, eu vou subscrever aqui, global. Y ponto global, nós vamos ter a mesma coisa, rφ ponto direita sobre 2 mais rφ ponto esquerda sobre 2 vezes seno de θ. Para o θ global, nós vamos ter que rφ ponto direita sobre 2L menos rφ ponto da esquerda sobre 2L. Então, se a gente observar agora para essas equações aqui de movimento, elas são exatamente iguais ao que a gente encontrou no caso, no exemplo do robô diferencial. E se a gente ainda definir que rφ ponto direita, rφ ponto esquerda é igual à velocidade linear e a velocidade angular é igual ao rφ ponto direita sobre 2L menos rφ ponto esquerda sobre 2L, então nós vamos ter que esse modelo é x ponto global é v cosseno de θ, y ponto global v seno de θ e θ ponto global é ômega. E esse modelo aqui é o uniciclo